traz a paz, o ouvido falar, e na arte de amar, o amargor vira mel. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Então, bom dia para todo mundo. Estamos praticamente finalizando mais uma semana, nessa sexta-feira, 14 de agosto. Neste dia, a igreja faz a memória de um grande testemunho, de um mártir, São Maximiliano Maria Kolbe, um franciscano polonês que doou a sua vida, no campo de concentração, ofereceu a sua vida para que um pai de família não morresse. Então ele, com essa oferta generosa, ele se tornou, de fato, para a igreja um grande exemplo, seguindo os próprios passos de Jesus, renunciando a si mesmo, tomando a sua cruz para testemunhar a sua fé. E por isso rezamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, inflamaste São Maximiliano Kolbe, presbítero e mártir, com amor à Virgem Imaculada, e lhe destes grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. Concedei-nos, por sua intercessão, que trabalhemos intensamente pela vossa glória no serviço do próximo, para que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho até a morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Também estamos em plena Semana Nacional da Família, e o Evangelho de hoje nos coloca justamente diante de um grande desafio. O desafio de acolher a verdade sobre a família, e esta verdade vem justamente pela própria natureza da família e também pela revelação. Então nós diríamos que, olhando para a realidade humana, cujo dom fundamental é a vida, e esta vida só surge pela colaboração de outras vidas, então é impossível pensar uma nova vida sem a colaboração de duas outras. Então o homem e a mulher que se unem, e nesta união, neste consórcio familiar, se tornam instrumentos de Deus, que é o Senhor da vida, para fazer surgir novas vidas. Então, essa é a natureza da relação conjugal. Isto é, unir-se para tornar-se instrumento de Deus, para que uma nova vida venha a existir. E, portanto, esta é a verdade, que a própria natureza humana evidencia, porque isso não é questão de fé, é dizer que uma vida só se forma, só é gerada quando duas outras se unem, e duas outras não de qualquer forma, porque é um grande dom, e portanto somente a união entre um homem e uma mulher pode gerar uma vida nova. E é justamente isso que o Evangelho de hoje vem nos recordar, a verdade sobre a família e de modo muito específico sobre a relação conjugal. Então está em São Mateus, capítulo 19, do versículo 3º ao versículo 12. E aqui a discussão é provocada pelos fariseus. Os fariseus sempre colocam questões diante de Jesus, até questões delicadas, para que Jesus se encontre numa situação difícil. E aqui o que é que eles fazem? Eles fazem uma pergunta: se é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo. E aí Jesus responde, fazendo outra pergunta.
E qual é a outra pergunta? A partir daquilo que eles conhecem. E o que é que eles conhecem? A Sagrada Escritura, a Torá, a lei, não é a lei de Deus. E aí Jesus recorda justamente aquilo que já está no início da Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 24. E o que é que está ali? Qual é a verdade que é proclamada ali quando se narra a criação, o início de tudo? Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. E aí Jesus provoca também, né? Nunca lestes o que o Criador desde o início os fez homem e mulher? Então, Jesus, no primeiro momento, não está ensinando nenhuma novidade, mas Jesus está recordando até aquilo que eles já sabiam, né? Porque os fariseus eram estudiosos, né? Eram escribas, eram doutores da lei, então viviam constantemente lendo sobretudo a Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia já fez este anúncio, mas como dizíamos, não é simplesmente uma escritura que vai afirmar esta verdade, mas é a natureza. E aí, basta um pouco de boa vontade para reconhecer isso. Mesmo que ao longo da história, o ser humano, por causa do seu orgulho, da sua vaidade, tenta mudar a natureza das coisas para acomodar, né, a realidade aos seus interesses pessoais, individuais, egoístas, mas chega um determinado momento que a própria natureza, ela se defende. Ela, como tem um ditadozinho popular, né, diz que o homem perdoa, Deus perdoa, o homem esquece, mas a natureza se vinga. Então, nós não podemos ir de encontro à natureza. Então, a natureza do ser humano, do homem e da mulher, possui, né, dentro de si essa inclinação, essa atração, mas sempre com o valor mais elevado, que é o valor da vida. Então está em função da vida. E para que se deem as condições, né, fundamentais, necessárias, para que uma nova vida venha a existir, então vem o consórcio familiar. Então a família, como nos lembrou muito bem São João Paulo II, é o santuário da vida, né? O lugar sagrado onde a vida é gerada, onde a vida nasce e onde ela vai encontrar, né, as condições para ser de fato realizada e para que se realize com dignidade. Então, uma vida gerada fora, né, dessas condições, ela se torna muito mais vulnerável. Então, tudo isso que nós vemos na nossa sociedade, né, tantas pessoas abandonadas, crianças, né, jogadas na rua, né, tantos órfãos e assim por diante, né, isso é tudo resultado do desrespeito desta lei fundamental que é a família, que não é uma instituição humana, mesmo sendo formada por pessoas humanas, mas as pessoas não são as suas criadoras, né? Nós não somos o nosso criador, não somos nós que nos fazemos, mas nós recebemos a vida como um dom. E diante desse grande dom, o que é que nós temos? Que corresponder com muita consciência e responsabilidade. Então, por isso que Jesus insiste, né, que a união conjugal, ela não é simplesmente uma aventura, né? Vamos ver, né, se dá certo. Não. Quando um casal, né, decide unir-se pelo sacramento do matrimônio, então deve ter chegado a essa conclusão, né, essa constatação de que querem estabelecer uma relação estável, permanente, né, até que a morte os separe. Porque isso tem muitas consequências. Muitas vezes a igreja é criticada porque prega esta verdade do matrimônio, a indissolubilidade, ou seja, se houve a união, se houve o matrimônio, não se desfaz. Mas isso é o próprio Jesus que diz, não é a igreja que inventou. O que é que Jesus diz?
Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, primeiro, existe a união entre o homem e a mulher. Então, esta união é querida por Deus e instituída por Deus. Então, não pode ser separada, não pode ter outras variantes, né? Porque, de novo, né? Não é uma questão de fé, de dogma, é uma questão da própria natureza. Então, esta união entre um homem e uma mulher já está inscrita, independente de ideologias, independente de pensamento de A, de B, de grupo A, B ou C, independente disso, não é? Porque, tendo um pouco de inteligência e de boa vontade, então vai se reconhecer que essa união conjugal é instituída pelo próprio Deus, pelo Criador, pelo princípio, né, fundamental da existência humana. E por isso, em primeiro lugar, essa união. E depois, a união, né, consentida pelos cônjuges. Né, porque o sacramento não é uma imposição, o casamento não é uma imposição, é também uma opção. Deus nos dá a possibilidade e nós optamos por essa possibilidade ou não. Por isso que Jesus vai dizer aqui, né, quando os discípulos até reagem, dizem, mas e agora? Né, diante disso, diante dessa responsabilidade, então, se a situação é essa, não vale a pena casar-se. Então veja como aqui os discípulos até tomam um caminho, né, de contornar, né, aquilo que pode ser uma exigência na própria vida. Isso é muito perigoso. Uma vida que não se realiza também assumindo exigências próprias, então é uma vida muito leviana. Alguém que não é responsável diante dos seus atos, alguém que não amadurece com responsabilidade e com consciência, então a sua vida ela perde muito de qualidade. Então os discípulos fazem assim, não é? Então é melhor não se casar para não ter essa responsabilidade de reconhecer a verdade do matrimônio e as suas consequências. Aí Jesus diz, já introduzindo uma outra possibilidade para o ser humano, que por isso que nós dizemos pela opção, né, nem todo mundo está obrigado a casar. Vamos dizer, objetivamente, todo mundo tem a possibilidade, mas não tem a obrigação. E aí Jesus fala de outra possibilidade, que é o celibato, isto é, não casar-se. Agora Jesus diz aqui três possibilidades, né? Uma possibilidade, né, de não casar é algo que está para além de uma decisão da pessoa. Então aí não é nem uma opção, é uma condição. Então o que? Existem homens incapazes porque nasceram assim. Então, não tem muito o que discutir, né? Mas a pessoa pode ter uma vida realizada, né? Porque há tantas outras possibilidades, né? Talvez você não tenha ali aquela capacidade, né, de gerar filhos e assim por diante, mas a sua vida não se restringe a isso. Outros homens foram feitos incapazes, né? Aí Jesus está pensando naquele tempo, né, onde havia a questão dos eunucos, né, que geralmente eram homens para um serviço, né, nos haréns, né, de príncipe, de reis, e eram castrados, até mesmo para evitar, porque tinha que cuidar também das mulheres do soberano. Então eram castrados e, portanto, foram feitos incapazes. Mas depois Jesus apresenta uma possibilidade muito significativa, né, do celibato consagrado, ou seja, aqueles que se fizeram incapazes por causa do reino dos céus. Então aqui nós temos duas verdades em relação a duas vocações, a vocação ao matrimônio e a vocação à vida consagrada. Estamos no mês das vocações, no mês de agosto, e vamos justamente entrar, né, a partir desse final de semana, na semana da vocação da vida religiosa, da vida consagrada, aqueles que se fizeram, entre aspas, né, incapazes de casar por causa do reino dos céus.
Então que louvemos a Deus, né, por tantas vocações, pela beleza, essa riqueza, né, de o ser humano poder realizar a sua vida, né, não está a ele imposto nada, a não ser o respeito à natureza, mas a partir dali há todas as possibilidades que Deus vai nos concedendo, né? Tanto o casamento e, portanto, com a verdade do casamento, como da vida celibatária, a vida celibatária, né, como consagração a Deus, também com as suas exigências e com as suas consequências. Mas tudo está orientado para a felicidade do ser humano, e não a felicidade de alguns dias aqui, mas a felicidade eterna. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos. Rezemos pelas nossas famílias nesta semana. Rezemos para que seja de fato esse santuário da vida. Um grande abraço e até amanhã.